Olá, galera, tudo bem? E aí, prontos para mais uma aula? Desta vez a gente vai falar sobre as inequações modulares. Veja só, a gente já definiu o módulo, muitos vídeos aí na nossa playlist de propriedades, na verdade são 14 propriedades, todas demonstradas direitinho. Falamos na aula anterior de equações modulares e agora inequações modulares, tá bom? Bom, mas o que vem a ser uma inequação modular? A diferença de equação para inequação é que, ao invés de termos o sinal de igualdade, a gente troca isso daqui por uma das possíveis desigualdades. Pode ser o maior que A, menor que A, maior ou igual a A, menor ou igual a A. A gente pode aqui ter um módulo de A, mas a gente, mesmo sem módulo, a gente já considera esse A maior ou igual a zero. Porque, por exemplo, não tem sentido dizer para vocês que o módulo de x é menor do que menos 2. Não é verdade? Já que a gente tem aquela ideia de módulo para a distância é sempre maior ou igual a zero. Mas se isso aparecer, você resolve o seguinte. Existe algum número, galera, cujo módulo é menor que menos 2? Não. Solução. Conjunto vazio. Tá bom, gente? Então a gente sempre vai estudar com A maior ou igual a zero. Do mesmo modo, que dizer que o módulo de x é maior ou igual a menos 2, fica fácil também. Minha gente, qual é ou quais são os números que têm módulos maiores que menos 2? Todos, não é verdade? Aí você responde. Solução, conjunto dos números reais, por exemplo, se o teu universo de trabalho ali for o conjunto dos números reais. Tá bom? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é uma inequação modular? Então vai ser uma inequação onde a nossa incógnita está envolvida em módulo. Tá bom? Vamos anotar isso? Então eu vou colocar aqui a definição de inequação modular. Como eu coloquei aqui inequações modulares, eu vou colocar assim, ó. São equações cuja incógnita está envolvida em módulo. Tá bom? Está envolvida em módulo. Minha gente, para ficar muito mais fácil essa resolução, nós vamos voltar a duas propriedades que estudamos, que estão lá na nossa playlist, tá bom? No penúltimo vídeo de propriedades. Então a gente vai voltar lá para falar dessas duas propriedades que são importantíssimas. Se a gente lembrar dessas propriedades, a gente resolve as inequações de uma forma muito simples. Deixa eu te falar uma coisa. Se não me falha a memória, pelo número, propriedades 11 e 12, tá bom? O que é que diz a propriedade número 11? Quando nós estudamos, a propriedade 11 dizia assim, olha só, qualquer que seja o A maior que zero, como eu citei para vocês, vocês vão ver que eu tirei a igualdade, e deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você tem um A maior que zero e não A maior ou igual, se tira a possibilidade do A ser zero. E a gente vai ver na inequação o que aconteceria se o A fosse zero. Por isso que eu tirei. Então, para qualquer A maior que zero, se o módulo de x, o módulo da incógnita, é menor ou igual a A, isso quer dizer que esse x está entre A e menos A. Isso diz a propriedade. Só que lá, como eu estava falando de propriedade, eu demonstrei a volta também. Então lá está assim, ó, se e somente se. Mas a gente, nas inequações, na maior parte das vezes, a gente vai usar a ida. Porque aqui a gente tem uma inequação modular e isso daqui seria a nossa solução. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer que seja o A maior que zero, se o módulo de x é menor ou igual a A. Porque se o A for zero, vai ficar módulo de x menor ou igual a zero. O menor não existe, né? Não existe a possibilidade. Discutimos aqui. Fica só módulo de x igual a zero. Então a gente deixa de ter uma inequação e passa a ter uma equação. Por isso que eu tirei. Mas se a gente colocar maior ou igual a zero,
não influencia em nada, porém aqui a gente tirou a possibilidade de virar uma equação, tá bom? Então, ó, se o módulo de x é menor do que a, então o x está entre menos a e a, tá bom? Nesse caso aqui, se somente se, porque eu citei a propriedade, mas na maioria das vezes a gente vai usar só um sentido, fica mais fácil ainda, tá bom? Essa é a propriedade número 11. O que que diz lá a nossa propriedade 12? Qualquer que seja o a maior ou igual a zero, se o módulo de x é maior ou igual a, então, olha só, x é menor ou igual a menos a, ou x é maior ou igual a a. Tá bom, gente? Essa é a nossa propriedade número 12. Como lá a propriedade está em si, somente em si, mas volto a explicar para vocês, na maioria das vezes, aqui a gente vai usar a ida. Lá é bacana quem não assistiu esse vídeo entender que a gente tem aqui uma interpretação geométrica também, tá? Uma interpretação geométrica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imaginem vocês que aqui é a origem e se aqui é um valor A, aqui teremos o menos A. Eu estou considerando A maior que zero, por isso que eu coloquei o A à direita do zero, tá bom? Então, olha só, galera. Se o módulo de x é menor ou igual a A, quer dizer que são números que estão a uma distância do zero menor do que o próprio A, não é verdade? Então, são números que estão aqui, ó, nessa região daqui. Inclusive, A e menos A, graças a essa igualdade. Então, essa região de vermelho marca para a gente o conjunto de solução dessa propriedade daqui. Tá bom? Enquanto que, se eu tiver, propriedade 12, um módulo de x maior ou igual a A, quer dizer que a distância do x ao zero é maior do que a distância do A ao zero. Ou seja, está mais longe. Então, é essa região daqui. Tá bom? Inclusive, as extremidades, porque também temos a igualdade. Então, essa região de verde é a solução para inequações que se encaixam nessa propriedade número 12. Então, a de verde, a solução é aqui fora. X menor ou igual a menos A, ou x maior ou igual a A. E a de vermelho, essa região aqui dentro, o x está entre menos A e A. São intervalos reais, tá bom? Então, olha só, se você lembrou dessas propriedades, se não lembrou, revisou aqui agora, falou assim, agora eu já sei, fica muito mais fácil para você resolver as inequações modulares. Nada melhor agora do que dar um exemplo, ok? Vamos lá então, minha gente. Exemplos. Vou colocar aqui no plural, porque a gente faz mais de um. Imagine vocês se eu disser que o módulo de x é menor que 2. Módulo de x é menor do que 2. Se encaixa na propriedade 11 ou na propriedade 12, galera? Bom, eu acho que é na propriedade 11, porque nós temos aqui o sinal de menor. Menor ou igual, eu tirei igual ali, mas aqui é menor. A única diferença é menor e aqui maior. Sempre que for menor, eu vou usar a propriedade 11. Sempre que for maior, eu vou usar a propriedade 12. Tá bom? Então, olha só. Se é menor do que 2, eu posso dizer para vocês o quê? Olha só. X é maior do que menos 2 e menor do que 2. A gente poderia imaginar na reta real assim, ó. Aqui eu tenho o 0, aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho o menos 2. Se eu quero os números que tem módulo menores do que 2, a galera que tem módulo menor do que 2 mora aqui dentro, ó. Mora aqui dentro. Lembrando para vocês que agora eu vou tirar as extremidades, porque é menor do que 2, não tem a igualdade menor ou igual. Então, igual a 2 está fora. Então, olha só, a galera que mora aqui dentro é exatamente a galera que está entre menos 2 e 2. E não esqueça de que se eu estou resolvendo uma inequação, eu preciso responder com o conjunto solução. Que pode ser assim, para ficar mais fácil. O intervalo aberto, que vai de menos 2 até 2. Não é verdade? E lembrem-se, eu poderia ter respondido assim. Solução é todo x pertencente a R, tal que, olha só,
x é maior do que menos 2 e menor do que 2. Poderia ser assim também, né? Eu prefiro assim, que a escrita é mais rápida, o raciocínio é mais simples. Tá bom? Fiz um exemplo com o sinal de menor. A gente agora vai fazer um exemplo com o sinal de maior. Tá bom? Vamos lá então, galera. Imaginem vocês que eu tenha isso daqui, ó. Exemplo número 2. Módulo de x mais 1 é maior ou igual a 5. Pronto, mudei de vez. O módulo de x mais 1 é maior ou igual a 5. Galera, vamos fazer aqui uma interpretação geométrica rapidinho. Eu tenho aqui o 0, eu tenho aqui o 5 e eu tenho aqui o menos 5. Tá bom? A galera que tem módulo maior ou igual a 5 é uma galera à direita do 5 e à esquerda do menos 5. Tá bom? Essa galera de verde aqui, porque agora eu tenho um sinal de maior. Veja só. Coloquei essa bolinha fechada aqui para mostrar para vocês que tanto o 5 quanto o menos 5 servem, satisfazem a nossa inequação. Por quê? Por conta desse sinal aqui de igualdade. Tá bom? Quando a gente não tem o sinal de igualdade, a gente entende que aquela bolinha está aberta, o intervalo é aberto. Tá joia? Então vamos lá então. Galera, então x mais 1, que é o número que eu quero que está lá dentro do módulo, tem que ser um número que está à esquerda de menos 5 ou à direita de 5. Como é que eu escrevo isso? X mais 1 precisa ser menor ou igual a menos 5 ou x mais 1 precisa ser maior ou igual a 5. Não é verdade? Pronto. Resolvendo que aqui a gente tem uma inequação agora. Inequação simples, né? Lá do primeiro grau. Passo 1 para lá. X menor ou igual a menos 5 menos 1. X menor ou igual a menos 6. E aqui, x maior ou igual a 5 menos 1. X maior ou igual a 4. Como tem esse ou, a gente entende que é uma região ou outra. Vem aí a ideia de união, não é isso? Então como é que vai ficar? Olha só, galera. Eu tenho aqui os parâmetros que nós encontramos, menos 6 e 4. Menor ou igual a menos 6 é esse intervalo. Maior ou igual a 4 é esse intervalo. E que agora eu tenho para colocar no conjunto de solução é isso daqui. É um intervalo que vai aberto de menos infinito até o menos 6 fechado. Lembrando que quando a gente coloca um intervalo irrestrito, né? Um intervalo em infinito, menos infinito ou mais infinito, essa extremidade é sempre aberta. A gente aqui também poderia colocar um parênteses, né, ao invés de um colchete aberto, né? Parênteses tem a mesma ideia de que colchete aberto. Esse intervalo é essa região, mas eu posso ter essa. Unido ao intervalo fechado de 4 a mais infinito. Também aberto, porque acabei de mostrar para vocês. Tá certo, gente? Então, esta é a solução para a nossa primeira inequação, primeiro exemplo. E essa daqui é a solução para a nossa segunda inequação. Aí alguém poderia falar assim, professor Bolinha, e como é que fica dessa outra forma, né, com propriedade ao invés de intervalo? Ah, é fácil. Ó. A solução poderia ser todo x pertencente a R, tá ok? Olha lá, x é menor ou igual a menos 6, ou x é maior ou igual a 4. Professor Bolinha, fazendo uma atividade que meu professor me pede, eu preciso colocar essas duas formas? Eu preciso responder dessas duas formas? Não. A não ser que seu professor lhe peça para você treinar. Mas aqui não, você está resolvendo um exercício, basta dar uma solução. O método que você achar mais simples, tá bom? A não ser que o professor peça, basta uma solução. Tá bom, gente? Então fica assim. Deixa eu fazer mais um exemplo para vocês. Pode? Então olha só. Vou apagar aqui o exemplo número 1. Essa primeira coluna eu vou apagar. Enquanto isso, vocês aproveitam para curtir o vídeo, não é verdade? Dá um like aí. E veja só. Galerinha, exemplo número 3. Imagine vocês que eu tivesse assim. X mais 2 é maior do que 3x menos 1. Pronto. Coloquei aqui nessa parte uma coisa que também tem a incógnita. Na verdade, para a gente fazer uma inequação bem bacana. Hein? Olha só,
Mas não é com isso que a gente se preocupa. Não precisa. O que a gente vai imaginar é o seguinte, lá das propriedades a gente pode considerar, porque se 3x menos 1 for um número menor do que zero, na verdade, então olha só, eu posso imaginar o seguinte, uma reta, onde eu tenho o zero e dois números que são opostos. Esse daqui é o 3x menos 1 e o oposto dele vai ser o menos 3x mais 1. Não é verdade, gente? Tá certo? Bom, mas se eu quero que o módulo de alguma coisa seja maior do que esse 3x menos 1, essa alguma coisa, já que está maior, fica sempre fora das raízes, né? Se é menor, fica dentro das raízes, entre os dois parâmetros. Como é maior, fora. Então, olha só, como eu quero maior, eu quero uma galera que está aqui. Ou então, aqui. E percebam que dessa vez eu não coloquei a bolinha pintadinha, que a gente chama de intervalo fechado. Aqui eu coloquei a bolinha sem pintar, porque esse intervalo é aberto, já que não tem aqui a igualdade, tem só o sinal maior que, tá bom? O resto, inequação. Então eu posso dizer para vocês isso daqui, galera. X mais 2 é menor, porque está à esquerda, do que menos 3x mais 1, ou, olha para cá, x mais 2 pode estar aqui, que é maior do que 3x menos 1. E aqui agora eu resolvo essa inequação, não é verdade? Eu tenho duas inequações aqui, simples, inequações do primeiro grau. Menos 3x vem para cá, ó. X mais 3x é menor do que igual, menor que 1. Passo 2, menos 2. Então vai ficar 4x menor que menos 1, portanto x é menor do que menos 1/4. E essa daqui vem os 3x, olha só. X menos 3x maior. O 2 vai para lá, menos 1 menos 2. Menos 2x é maior do que menos 3. Multiplicaremos por menos 1, não é verdade? 2x, esse maior fica menor, não é verdade, gente? Temos aqui uma playlist de função do primeiro grau, função afim, e lá no finalzinho falamos de inequações do primeiro grau. E a gente tem lá uma discussão muito legal para explicar para vocês por que numa inequação, quando a gente multiplica por menos 1, a gente troca a desigualdade. Maior, multipliquei por menos 1, menor, tá bom? Menos 3 fica 3, então x é menor do que 3 meios. Ok? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, galera. Olha só, se é ou, é união. Então a gente poderia fazer isso unido a isso. Então a solução poderia ser um intervalo que é aberto de menos infinito até menos 1/4. Aberto também. Unido ao intervalo que é menor que 3 meios. Aberto de menos infinito até 3 meios. Galerinha, se essa questão é aberta e você responde isso, você sai da atividade e fala, poxa, achei massa, achei fácil a atividade do professor. Não é verdade? Bom, quando você descobre, a depender do professor, ele coloca até errado. Se essa questão valia um ponto, ele não põe um ponto todo. Fica, meu Deus, por que eu errei? Né? Se é uma questão, por exemplo, de vestibular, de Enem, de concurso, onde você tem A, B, C, D, E, quando você acha isso, que vai lá no A, B, C, D, E, não existe isso em nenhuma das alternativas. Não existe. Por quê? Porque, galera, se a gente prestar atenção nessa escrita aqui, as duas inequações estão com sinais de menor. Então veja só essa união como vai ficar. Imagine isso numa reta. Olha só, eu tenho uma reta real, onde aqui é menos 1/4, onde aqui é 3 meios, sei que está à direita porque um é negativo e outro é positivo. Eu achei uma solução menor do que menos 1/4. A outra solução menor do que 3 meios. E veja só, galera, eu tenho que fazer uma união, já que ali é ou. Eu tenho que fazer uma união. Gente, se eu unir esses dois intervalos, esse intervalo aqui, menor do que 3 meios, ele já é a resposta. Não preciso responder os dois intervalos, a união dos dois. Faça o seguinte, vocês concordam que a união desses dois intervalos é esse intervalo daqui?
Tá bom? Então, galera, não respondam assim na sua atividade. Respondam assim. Solução é de menos infinito até 3 meios, que já é a solução geral da inequação. É bom a gente prestar atenção nisso, tá bom? É bom a gente prestar muita atenção nisso. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, último exemplo, é que às vezes algumas inequações vêm disfarçadas de módulo, tá bom? Imagine só o que eu quero falar para vocês. Exemplo 3, eu vou fazer agora um exemplo 4 que diz o seguinte. Olha só, galera. Exemplo 4. Imagine que eu tenho uma inequação assim. Módulo de x ao quadrado menos 4 vezes o módulo de x mais 3 é maior ou igual a zero. Tá bom? Presta bastante atenção. Módulo de x ao quadrado menos 4 vezes o módulo de x mais 3 é maior ou igual a zero. Bom, eu poderia, já que a gente já viu função do segundo grau, eu poderia fazer um convite para vocês, o seguinte. Vocês concordam que isso daqui é uma inequação do segundo grau, só que eu tenho uma inequação do segundo grau, só que essa inequação do segundo grau possui a sua incógnita dentro do módulo. Não é verdade isso? Vocês conseguem enxergar na boa? Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Imagine vocês que eu vou chamar o módulo de x de y. Então essa inequação que eu tenho é assim. Para ficar melhor para vocês enxergarem que de fato eu tenho aqui uma inequação do segundo grau. Tá bom? Vamos resolver essa inequação do segundo grau? Primeira coisa. Quando eu quero resolver uma inequação do segundo grau, eu acho as duas raízes para fazer o estudo do sinal. Nesse caso aqui, você vai calcular delta e Bhaskara, vocês vão achar as raízes 1 e 3. Dois números somados d4 multiplicados d3. 1 e 3. Parábola com concavidade voltada para cima, já que esse coeficiente A aqui é positivo. Parábola com concavidade voltada para cima. Aqui eu tenho as raízes 1 e 3. Galerinha, só que o módulo de x é igual a y, tá bom? E isso daqui são valores de y. Como eu quero maior ou igual a zero, maior ou igual a zero é a galera positiva. Então essa parábola tem sinais para y positivos aqui. O y da parábola na função seria positivo aqui, não esse y. Tá bom? Porque veja, essa parte aqui é positiva, essa parte que está abaixo é negativa e essa parte aqui é positiva. Como eu quero maior ou igual a zero, eu quero onde está positivo. Então cuidado, porque algumas pessoas colocam assim, solução. E se é de vestibular, vai ter uma letra lá, uma alternativa assim. Menor do que 1 ou maior do que 3. Mentira, não caia nessa pegadinha não. Por quê, professor Bolinho? Porque isso que a gente está fazendo aqui, galera, é com os valores de y. E a nossa equação está em x. Beleza? Está em x. Então, olha só. O módulo de x aqui é y. Então, se o módulo de x é y, você achou aqui que y é menor ou igual a 1 ou y é maior ou igual a 3. Só que quem é y? Y foi um apelido que a gente deu ao módulo de x. Então, o módulo de x precisa ser menor ou igual a 1, ou o módulo de x precisa ser maior ou igual a 3. Tá bom? Vamos lá. Módulo de x menor ou igual a 1. Menor ou igual está aqui dentro, não é verdade? Aqui, ó. Tá certo? Ou módulo de x, galerinha, módulo de x precisa ser maior ou igual a 3. Maior ou igual a 3 é uma galera que está aqui fora. Tá certo? Como é ou, a gente precisa fazer a união. Então, tem que unir isso a isso. Então, vai ficar o seguinte, ó. Prestar bastante atenção. Se eu imaginar isso tudo numa reta, eu vou juntar esses dois intervalos só para vocês imaginarem melhor como fica a nossa interpretação. Olha só. Primeiro intervalo é um intervalo que vai fechado de menos 1 até 1. E o outro é a esquerda do menos 3 e a direita do 3. Então, como é que fica, galera, a nossa solução aqui? Solução é um intervalo que vai
aberto de menos infinito até o menos 3 fechado, unido a esse intervalo aqui, que é fechado do menos 1 até o 1 também fechado, unido de 3 fechado a mais infinito. Tá bom? Tá certo? Esta é a solução para essa inequação. Vou fazer um desafio para vocês agora. Vou fazer uma coisa bacana para vocês agora. Olha que coisa legal, tá bom? Minha gente, vocês viram lá no nosso vídeo de propriedades. Tem uma propriedade que diz o seguinte: o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Lembra disso? Pronto. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês concordam que onde tem o módulo de x aqui nessa inequação, eu poderia dizer que é x ao quadrado menos 4 vezes o módulo de x mais 3 maior ou igual a zero? Sim ou não? Beleza, né? Veja só, galera. Menos 4 módulo de x é maior ou igual, passo x ao quadrado, menos x ao quadrado, passo 3, menos 3. Multiplicando por menos 1. 4 vezes o módulo de x é menor ou igual a x ao quadrado mais 3. Passa o 4 dividindo. Módulo de x é menor ou igual a x ao quadrado mais 3 sobre 4. E vocês concordam que eu passo a ter ali agora uma outra inequação que parece ser bem diferente dessa? Dever de casa. Tenta resolver essa inequação e veja se o que você vai encontrar como solução não é exatamente isso. Só porque eu usei uma propriedade, tá bom? Beleza para vocês? Inequações modulares simples. Agora é óbvio, o professor Bolinha dá alguns exemplos e para fixar, para vocês aprenderem muito mais, vocês precisam sentar o dedo aí agora e escrever. Nenhuma videoaula vai fazer com que você entenda e compreenda o assunto perfeitamente. A gente faz a nossa parte. Você agora precisa resolver alguns exemplos de inequações modulares para você aprender esse negócio e depois levantar e falar assim, pá, é fácil mesmo. Tá bom, galera? Fica com Deus, minha gente. Um abração para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ativa o sininho aí para você receber notificações, tá bom? O tempo todo a gente posta vídeos de matemática aí. Até a gente completar toda essa playlist de matemática para o ensino médio toda. Tá certo? E aí vocês vão maratonar. Tá legal, galera? Um abração para vocês. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço.